Amém, irmãos. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por este dia maravilhoso e abençoado. Te damos graças ainda, Pai, por este momento com os irmãos, para aprendermos a Tua palavra, para sermos, ó Pai, confrontados, incentivados, ó Pai, para aprendermos mais, ó Pai, sobre essa grande responsabilidade que repousa sobre nós, homens, ó Pai. Pedimos, ó Pai, nos dê graça, nos quebrante, nos humilhe, nos leve aos pés de Cristo, Pai. Faça-nos entender, Pai, que sem o Teu Santo Espírito, ó Pai, ó Senhor, nós não podemos fazer nada, Pai, sem essa operação miraculosa da Tua graça, Pai. Leva-nos, pois, Senhor, a glorificar o Teu nome em tudo e principalmente, Senhor, não sermos ouvintes esquecidiços da Tua palavra, mas praticantes da boa obra, Pai. Assim oramos, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, amado irmãozão. Então, olha só. Aqui temos bastante coisa para fazer. Nos últimos 2 encontros que nós fizemos o capítulo 1 dividido. Hoje eu vou tentar pegar o capítulo 1 inteiro, o capítulo 2 inteiro. Mas antes eu queria fazer um resumo rápido do capítulo 1, para os irmãos que não acompanharam. O capítulo 1 falava sobre o quê? Sobre o ministério cristão. Ele tem um caráter sacerdotal. Todo ministério cristão tem um caráter sacerdotal. Então ele vai apresentar no capítulo 1 4 argumentos para isso. O pressuposto, que vai dizer sobre o principal ofício de Cristo é o sacerdotal, não é o profético, nem o real. Né? Aí vai mostrar a prova, que no corpo de Cristo, o ministério sacerdotal ele é redentivo, então ele tem o objetivo de trazer redenção. Vai falar o quarto argumento, que é o preconceito, para que nós não venhamos a agir como sacerdotes com preconceito do pecador. Pelo contrário, devemos agir com bondade, misericórdia, compaixão, no exercício do quê? Desse ministério, como Cristo agiu conosco, pecadores, em misericórdia, perdão, graça, bondade. E por fim, a prática, onde vai falar sobre o ministério sacerdotal deve basear-se no sacrifício de Cristo pelos pecados. Por quê? Porque ele é o mediador sacerdotal, o mediador da nova aliança. E ele é o nosso exemplo nesse aspecto. Depois disso, ele vai entrar nos 5 aspectos do ministério sacerdotal, baseado em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, até Hebreus, capítulo 5, versículo 3, onde ele vai falar do primeiro aspecto, é o objetivo. Qual é o objetivo do ministério sacerdotal? Ele é constituído a favor dos homens, para o benefício dos homens. Segundo, qual a ênfase? A ênfase é nas coisas concernentes a Deus, ou seja, ele tem o objetivo de pegar o homem e reconciliar o homem com Deus. Terceiro, qual a preocupação do ministério sacerdotal? A preocupação dele é com os pecados. É com o pecado do pecador. O pecador deve ser o quê? Deve ser enfrentado, ou melhor, o pecado deve ser enfrentado. Então, quando você vai no ministério sacerdotal, diante do pecador, você tem que enfrentar o pecado dele. O quarto aspecto ministerial do sacerdócio é o quê? O espírito. Qual a intenção? Qual a mente? É compadecer-se eternamente de quem? Do pecador. Então, lá, o problema do pecado é contra Deus e não contra nós. Então, quando nós tratamos o pecado contra nós, a gente fica irado, fica revoltado, mas não, o pecado é contra Deus. E aí nós podemos sim expressar o quê? Bondade, misericórdia, compaixão no exercício do sacerdócio ministerial aí. E por fim, o quinto aspecto é a perspectiva que está ligada aos ignorantes e aos errados. Né? Ou seja, os pecadores são pessoas erradas e ignorantes que precisam ser o quê? Cuidadosamente guiados pela palavra de Deus. Essa é a função do sacerdote. Então ele vai mostrar que com isso tudo, ele vai mostrar que o ministério cristão ele tem um caráter sacerdotal. Ele está ligado com a igreja, com o corpo. Ele não pode ser isolado. Né? Então Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. E ele sempre nos receberá. Ele é o nosso Salvador. Então esse é o ponto principal do capítulo 1. E aí nós começamos, eu vou dar só uma pequena introduçãozinha no capítulo 2, o comecinho do capítulo 2, que fala sobre o quê? Sobre o ministério cristão sacerdotal deve ser exercido sob a ajuda de Deus. Nós não podemos trazer isso como um peso legalista sobre nós e falar assim, agora eu vou ser sacerdote no meu lar. Não. Nós temos uma responsabilidade a ser executada, a ser guiada, mas sob a dependência do Senhor, sob a dependência do Espírito Santo. Então devemos lembrar constantemente que nós estamos
sob a graça e as promessas do Senhor em nossas vidas. Então, o peso que eu tenho percebido, nós já começamos a estudar esse livro, O Homem como Sacerdote do Seu Lar. Nós começamos a estudar ele há um tempo atrás, aqui na igreja, e foi percebido que o peso sobre alguns irmãos fez com que eles começassem a agir de modo que legalista. E isso é um problema muito sério, porque a gente começa a jogar um fardo muito grande para cima da nossa família, da nossa esposa, dos nossos filhos, e para cima de nós mesmos. Então esse ministério deve ser exercido como? Na graça e na dependência do Senhor nosso Deus. Nós não podemos confiar em nossas próprias forças. Não somos nós que vamos salvar a nossa família, não somos nós que vamos salvar a nossa esposa, nossos filhos. Nós devemos depender totalmente do Senhor. Então é uma ação dependente. Não é também uma omissão do tipo, Deus vai fazer tudo. Não. É uma ação dependente do Senhor. Amém? Então eu queria fazer essa introduçãozinha que ele lança no comecinho do 2º capítulo, para nós entrarmos então no assunto propriamente dito. O nome do capítulo 2 é A Autoridade das Escrituras. E ele vai começar apresentando para nós o quê? Que o homem deve ser sim sacerdote no seu lar. E ele vai apresentar 3 argumentos bíblicos sobre a autoridade das Escrituras de que o homem tem que ser sacerdote no seu lar. Essa é a nossa função. Queira nós ou não. Isso é o que sobrou pra gente. E Deus nos deu essa função e nos capacita para isso. Isso que é o mais importante. Deus não dá essa função para homens e fala assim, se vira. Não. Ele nos dá essa função e nos capacita como homens a exercer esse ministério em nosso lar. Então o primeiro ponto que vai trabalhar é o quê? A liderança espiritual. E ele vai tentar mostrar que a liderança espiritual está ligada ao ministério sacerdotal. Ele vai falar o quê? Que os sacerdotes, eles exerciam funções de liderança. E as funções de liderança que eles exerciam eram funções de liderança idênticas à de um homem no seu lar. E aí ele vai apresentar Efésios 6:4. Né? Ele vai apresentar Efésios 6:4, onde fala lá do homem. Deixa eu abrir rapidamente aqui Efésios 6:4 para a gente dar uma lidinha. Para o homem lá. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, esse é o ponto. Ele vai mostrar o quê? A relação dos pais com os sacerdotes. O pai e o sacerdote. Os pais devem ser o quê? Bondosos, sábios, benevolentes em sua liderança. E os sacerdotes? Os sacerdotes, a mesma coisa. Eles devem ser também o quê? Ternos e graciosos em seu ministério. E ele vai mostrar que se os filhos devem obediência aos pais no Senhor, os pais também devem exercer a disciplina e a instrução dos filhos no Senhor. Ou seja, é uma relação ministerial, é uma relação sacerdotal, é uma relação de serviço dos pais para com os filhos. É o pai que está em serviço do filho. A gente costuma pensar que quem obedece é que está a serviço. Nem sempre é assim. Quem está à frente, está liderando, é quem está realmente servindo. Essa é a relação de Jesus, inclusive, quando ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele mostra o quê? Que ele está lá servindo, mas ele é a autoridade. Ele é a autoridade. Como que a autoridade está servindo? É essa relação nossa com a nossa família. Nós somos homens, autoridade no nosso lar, mas nós estamos aqui para quê? Para ser servido? Não. A autoridade bíblica, ela existe para servir. E aí, ele vai mostrar o quê? Que esse é o foco espiritual. Esse é o foco espiritual da liderança. A liderança, ela tem esse foco espiritual do quê? De serviço. É interessante que no capítulo 1, no comecinho do livro, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala, esse livro vai falar sobre serviço e amor. O tema do livro é amor e serviço. Então, a partir disso, ele mostra o quê? 5 papéis exercidos pelos sacerdotes e que se alinham com qualquer homem na sua função, no seu desempenho de pai ou de marido dentro do lar. Então ele vai mostrar primeiro, nós não vamos abrir essas passagens porque não vai dar tempo, irmãos. Mas ele vai mostrar algumas passagens aqui nesse trecho ainda, falando sobre o quê? Os sacerdotes, eles eram quem? Intercessores em oração. Por meio da oração, eles intercediam pelo povo. E nós, por meio da oração, devemos interceder pela nossa família.
nossas esposas, nossa esposa e nossos filhos. O segundo ponto, os sacerdotes eram comunicadores da bênção de Deus. Então eles traziam o que? Bênção para o povo, apresentavam a bênção que Deus tinha reservado para o povo. E nós também somos comunicadores dessas bênçãos à nossa esposa e aos nossos filhos, como está em Números 6, 22 e 27. Eles também eram dirigentes da adoração. E nós, também como homens, dirigentes da adoração. Eles dirigiam a adoração no templo. E nós dirigimos a adoração no nosso lar. Culto doméstico, né? Meditações com nossa esposa, nossos filhos, leitura, oração. Nós estamos à frente. Eles também eram o quê? Instrutores nas escrituras, como está em Malaquias 2,7. E nós também, essa é a nossa função dentro do lar, nós somos instrutores da nossa esposa e nossos filhos nas escrituras sagradas. Essa é uma responsabilidade que cabe a nós. E quinto, eles eram juízes em relação às coisas sagradas. Eles julgavam, eles analisavam o que era pecado, o que não era, o que precisava ser feito, o que não precisava. E nós, a mesma coisa. Nós somos, dentro dos nossos lares, o pastor da nossa família, da nossa esposa e dos nossos filhos. Somos nós que exortamos, nós que admoestamos, nós que levamos eles a Cristo. Então, meus queridos, os homens, eles são sacerdotes no seu lar. Eles têm a função sacerdotal no seu lar. Isso ele deixa muito claro nesse primeiro argumento bíblico, mostrando a relação entre sacerdócio e o ser homem dentro do lar. Amém, irmãos? Tudo bem? No segundo ponto, ele vai falar o quê? O segundo argumento dele, ele vai falar sobre a história antiga. E aí na história antiga ele vai apresentar o quê? Os sacerdotes eram considerados como pais espirituais. E os pais devem ser considerados o quê? Como sacerdotes espirituais. Então isso é amparado por dois fatores. Ele apresenta esses dois fatores. Primeiro, ele vai falar sobre a ordem original da criação. Como assim? Desde a criação até Moisés, a lei, nós vemos Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Jó, agindo como quem? Como os sacerdotes nos seus lares. Certo? Sacrificando pelos seus filhos, intercedendo pelos seus filhos, guiando os seus filhos. Então esses homens foram exemplo do quê? De sacerdotes para nós, cada um deles. E eles ofereciam o quê? Ofertas queimadas, sacrifícios, de acordo com o quê? Com a ordem original de Deus. Desde lá, Abel, quando realiza o primeiro sacrifício, né, como homem diante de Deus, reconhecendo que ele mesmo não tinha condições de resolver o problema dele, precisaria do quê? De um inocente, o sangue de um inocente morrendo por ele. Esses homens seguiram nos mesmos passos, sendo sacerdotes de suas famílias. O segundo pensamento, ainda na história antiga, é a partir do quê? Do pensamento comum de Israel. E aí ele vai mostrar em Juízes 17:10, na história de Mica, a relação de Mica com o levita. Justamente naquela situação caótica de Juízes. O negócio estava assustador, estava tenebroso. Então, Mica encontra um levita e fala assim, vem cá, vamos para minha casa, fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote. Olha que interessante. É interessante perceber que naquela ocasião, inclusive, o sacerdote ali, o levita, parecia ser muito mais jovem do que Mica. E ele fala, sê-me por pai e sacerdote. É fantástico isso. Em Juízes, logo o capítulo seguinte, 18 e 19, quando o pessoal da tribo de Dan percebe que o rapaz é levita, e levita de uma casa só, falam, não, vamos lá, vamos te promover. Vem para a tribo. É melhor você ser levita aqui, né, ser sacerdote, de uma família ou de uma tribo? Vem para cá. E eles dizem o que para ele? Sê-nos por pai e sacerdote. Ou seja, aquele era o conceito de Israel com respeito a quem? Ao sacerdote. Ele exercia também uma função de pai espiritual. Ele era o guia da família. Né? E no caso aqui da tribo de Dan, ele seria o guia do quê? Da tribo. Então essa é a concepção sobre o que se encontra no segundo argumento que o Samuel Aldrin usa na história antiga para nos mostrar essa relação entre ser pai, ser homem e ser sacerdote. Então o pensamento generalizado dos israelitas, eles anunciavam o quê?
anunciava essa associação de papéis. Papéis entre o pai e o sacerdote, estavam juntos. E essa foi uma herança, inclusive, dos patriarcas de Israel. E aí nós chegamos no terceiro ponto, que é o mais importante. O terceiro argumento que o Samuel Waldron usa nessa relação, que é qual? O modelo de Cristo Jesus nosso Senhor. Por que ele vai pegar esse modelo? Vai pegar esse modelo para mostrar que a nossa relação, né, como homens e o sacerdócio espiritual está fundamentado em Cristo Jesus. É ele o nosso modelo. Então, em Efésios 5:25, que é aquele texto que todos nós conhecemos muito bem, e eu acho que vale a pena a gente abrir aqui, Efésios 5:25, que vai falar sobre as nossas responsabilidades dentro do nosso lar. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, quando o Samuel Waldron apresenta esse trecho de Efésios, ele vai mostrar o que para nós? Que é justamente Deus cobrando, Paulo cobrando de nós, Deus cobrando de nós através de Paulo, o que? A nossa função como maridos. Qual a nossa função como marido diante da nossa esposa? Uma função de sacerdote. Ele usa aqui termos do ministério sacerdotal. Paulo faz questão de usar termos do ministério sacerdotal, mostrando que a nossa função é uma função de sacerdotes. E aí ele começa falando o quê? O Samuel Waldron, ele vai salientar 4 palavras fundamentais desse trecho. No versículo 25, ele vai falar sobre a palavra entregou-se. Olá, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Cristo é o nosso sacerdote. Ele se entregou por amor, como oferta voluntária a Deus em nosso lugar. Isso é fundamental. Então, essa entrega de nós pelas nossas esposas é imprescindível. Nós não estamos aqui para buscar os nossos próprios interesses, nós não estamos aqui para buscar o nosso conforto. Nós não estamos no relacionamento do lar com a nossa esposa e nossos filhos para buscar o nosso serviço, para que as pessoas venham nos servir. Não, nós estamos no nosso lar para servir, para entregarmos-nos em serviço à nossa esposa e aos nossos filhos. E no caso aqui mais específico, a esposa. No versículo 26, fala o seguinte: para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E aí ele vai pegar e salientar o quê? A palavra santificar. A palavra santificar especifica o quê? Uma ação sacerdotal. O sacerdote, ele recebia o povo no templo para quê? Para fazer expiação pelo povo e santificar o povo. Então é através dessa santificação que o sacerdote torna o quê? As pessoas aptas para entrarem nos lugares santos de adoração na presença do Senhor nosso Deus. Então eram os sacerdotes que faziam isso, de modo que a pessoa estivesse apta, santificada, para ter acesso a Deus. E é isso que Jesus fez por nós. É isso, esse é o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entrega-se por nós, né? Como nós vimos no item anterior. E depois, para que ele se entrega por nós? Para nos santificar. Ele é a nossa oferta. Ele se entrega como oferta. Ele santifica-nos. Para quê? Para tornar-nos aptos a ir até Deus. Então, nós hoje podemos entrar com intrepidez no Santos dos Santos. Por quê? Por nossos próprios méritos? Não. Pelos méritos de Cristo Jesus nosso Senhor. E aí ele vai concluir dizendo: essa atribuição a Cristo, ela se distingue das outras passagens do Novo Testamento. Por quê? Porque em outras passagens do Novo Testamento, essa função de santificação é atribuída ao Espírito Santo. E aqui, Paulo está atribuindo a Cristo Jesus, mostrando para nós o quê? O Senhor Jesus Cristo é o modelo nosso. E o nosso objetivo é santificar nossas esposas. E como fazemos isso? Entregando-nos por elas. Intercedendo por elas como homens, como sacerdotes do nosso lar. Mas não que seremos nós os mediadores, não. Mas guiando nossas esposas para Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso mediador. Tanto nosso, pois somos pecadores, quanto delas, que são pecadoras. Mas nós, como sacerdotes, é que temos a necessidade e a obrigação de conduzi-las a Cristo Jesus, o Senhor. Amém? A terceira palavra que o Samuel Waldron salienta para nós é a palavra purificar.
ainda no versículo 26, onde diz para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o que que nos santifica? O que que nos purifica? É o sangue de Cristo. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Né? Ele vai citar Hebreus 9, de 13 a 14 também. Cristo Jesus é o sacerdote do quê? Dos bens futuros. Ele santifica o seu povo, ele purifica o seu povo com o seu próprio sangue. Para quê? Para tornar-nos aptos a estar na presença de Deus por meio dos seus próprios méritos. E isso, meus queridos, é para que nós possamos estar diante de Deus, não fundamentados nos nossos próprios braços, mas em Cristo Jesus o Senhor. Por isso que eu fiz questão de levantar aquele ponto, para que todas essas responsabilidades estejam sobre nossa cabeça, mas conosco submissos a Cristo. Sabendo que são responsabilidades nossas, mas que nós devemos fazer o quê? Nos méritos de Cristo, na força de Cristo, no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o que acontece com isso? Ele remove das nossas consciências o que? O sentimento de contaminação moral pelos pecados. Ou seja, eu fui perdoado. Isso é fundamental, irmãos. É fundamental que nós venhamos a conduzir nossas esposas de modo a purificá-las. Como? Por Cristo Jesus, levando-as a Cristo. Levando-as a Cristo. Eu lembro de uma época que minha esposa estava toda cheia de confusão na mente, em alguns momentos da vida, e sem aquela paz e aquela tranquilidade na segurança da salvação em Cristo Jesus. O que acontece? Vamos sentar, vamos abrir passagens. É seguro. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você está purificada. Você está santificado, você é santa. Agora vamos caminhar, vamos andar juntos. Então, Cristo é o nosso modelo, mas ao mesmo tempo é o nosso quê? Alvo. É o nosso alvo. Ele é o nosso modelo para nós em que aspecto? No aspecto de serviço, no aspecto ministerial. Né? E sejamos sujeitos, submissos. Nós estamos ao serviço da nossa esposa e dos nossos filhos. Mas ele é o nosso alvo. Por quê? Nós temos que pegar nossa esposa e nossos filhos e levá-las para o Senhor Jesus Cristo, apontar para ele. E aí a última palavra, a quarta palavra que ele salienta é a palavra lavagem, no versículos ainda 26, onde ele vai falar para que a santificar, sendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, a palavra lavagem está associada a quê? A ação sacerdotal. O Samuel Aldo vai apontar isso em Números 19, versículo 9 e 17, mostrando as cinzas do cordeiro que era jogado, da novilha que era jogado na água para fazer a lavagem de purificação. Então, Paulo usa essa linguagem sacerdotal mostrando o quê? A lavagem de água pela palavra. Ou seja, nós temos que estar constantemente com a palavra do Senhor aberta, guiando a nossa esposa e nossos filhos, para deixar claro que Paulo faz isso para deixar claro que ele estava pensando no aspecto sacerdotal de Cristo, quando ele convoca os homens a assumirem os seus papéis dentro dos seus lares. Então o marido deve imitar o quê? O modelo sacerdotal de Cristo no serviço, para ser o sacerdote de sua esposa solar. Mas ele também deve pegar a sua esposa e fazer o quê? Apontá-la para Cristo. Porque não é ele o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele é somente um sacerdote, apontando para o sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. Então essa é a função nossa, irmãos. Que isso venha trazer um peso de responsabilidade sobre nós, contudo, que essa responsabilidade esteja submissa ao próprio Senhor Jesus Cristo, ao próprio Espírito Santo, que não se torne um fardo, porque Jesus fala, né, o meu fardo é suave, deu branco agora, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, mostrando o quê? Nós não temos isso daí sobre nós para que nós venhamos a carregar sozinhos. Não. O jugo do Senhor é suave, o seu fardo é leve. Para quê? Para que nós descansemos nele, em todos os aspectos da nossa vida. Certo? Então, é claro, irmãos, o mandamento bíblico de que nós, homens, devemos agir como sacerdotes do nosso lar. Nós somos sacerdotes. Então, examinemos a nós mesmos diante dessa luz, sob essa luz divina. Tenhamos nós mesmos, né, tenhamos essa consciência da nossa responsabilidade diante do nosso lar. Você tem sido sacerdote no seu lar?
Você tem realizado os deveres do sacerdote e tem cumprido esses deveres do seu lar? Então, apele à ajuda de Cristo Jesus ao Senhor, né? Apele à graça e à promessa de Cristo para nós. Não confie nos seus próprios braços. Não dependa de você, dependa do Senhor Jesus nessa responsabilidade que você tem. Amém? E aí ele vai levantar depois 4 pontos na questão da aplicação. O primeiro, ele fala do quê? Do amando as esposas. Nós devemos amar as nossas esposas. E o amor às esposas está relacionado ao quê? Ao serviço, ao entregar-se por ela, ao santificá-la, ao purificá-la, ao lavá-la. Então, demonstrando a preocupação permanente pelo bem-estar da esposa, pelo progresso espiritual dela, como que você está, como que você não está. Essa deve ser a nossa preocupação. Nós devemos ir até a esposa, buscá-la, lavando-a com a água sacerdotal e purificadora da palavra de Deus. Devemos estar constantemente guiando nossa esposa. E isso só é possível como? Por meio do amor. E aí ele vai colocar também a questão da conversa, o diálogo. Muitos de nós, homens, temos problemas com isso, irmãos. Temos problemas com isso. A maioria de nós falhamos nesse aspecto. Nós tocamos a nossa vida sozinho. A mulher tem seus problemas emocionais, tem uma carência muito maior de conversa, de estar junto. E nós, a maioria de nós, temos uma autossuficiência da qual a gente não precisa muito da mulher. A gente toca a nossa vida. E isso mostra o quê? O nosso egoísmo, a nossa arrogância. Então confesse os seus pecados ao Senhor. Peça perdão a Ele. Peça perdão à sua esposa. E pela graça de Deus, trate a sua esposa de maneira o quê? Sacerdotal, servindo-a como ministro do Evangelho, ministro cristão. Amém? O segundo ponto, depois ele vai falar sobre quando um homem falha como sacerdote. E aqui ele vai mostrar a história de 1 Samuel 1, mostrando a relação de Eli como sacerdote e Ana. Que engano assustador ele teve diante da angústia que Ana estava passando diante do Senhor, orando, intercedendo, pedindo, implorando ao Senhor, né, angustiada por não ter um filho. E o que Eli faz? Ele traduz aquilo como um embriagamento. A mulher está embriagada, não é possível. E aí mas ainda assim Ana não desrespeitou aquela autoridade. Eli falhou como sacerdote, mas Ana não desrespeitou-o. Isso é imprescindível, irmãos. É imprescindível para nós. Por quê? Porque nós precisamos do apoio das nossas esposas e dos nossos filhos para sermos sacerdotes. Eles devem nos respeitar, apesar de sermos quem nós somos. Quem que nós somos? Pecadores. Eles devem nos respeitar. Ninguém é casado com uma pessoa perfeita, certo? Ninguém tem pais perfeitos. Então uma esposa não tem um marido perfeito, nunca vai ter. E as crianças nunca terão pais perfeitos. Só que isso, meus queridos, não é para eles entenderem, é para nós entendermos. Fundamentalmente para nós entendermos. Por quê? Porque mesmo um sacerdote falho, ele deve cumprir o seu papel de sacerdote. Muitos de nós, na nossa fraqueza, no nosso pecado, a gente se sente o quê? Fraco. Não consigo exercer meu ministério sacerdotal. Quem disse que depende da sua força? Quem disse que depende de você? É por isso que eu tenho falado, no apoio, no braço de Cristo Jesus. É Ele que vai nos conduzir nessa jornada. E aí nós caímos em determinados momentos em alguns pecados, e você olha para você mesmo e fala assim, não posso, não tenho condições de ser sacerdote no meu lar. Quem disse isso? É uma responsabilidade independentemente da sua condição. Você é um pecador. E se você é um pecador regenerado pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, você foi salvo e transformado, exerça seu ministério. E se você pecou e aquele pecado está pesando na sua cabeça, vai a Cristo. Faça aquilo que você vai fazer com sua esposa e seus filhos no ministério sacerdotal. Vá a Cristo, peça perdão dos seus pecados, arrependa-se, chore, levante e vá e faça. Então isso é importantíssimo para nós. Um homem, um pecador, ele deve cumprir o seu papel de sacerdote sempre apontando para quem? Para Cristo Jesus. Porque se ele for fazer a loucura de falar, mulher, você está cometendo um pecado, faça como eu. Faça assim, assim, assado. Isso é loucura. É loucura. E se isso está na sua cabeça, é loucura dupla.
Não pode. O nosso ministério sacerdotal deve ser o quê? Um ministério guiado por Cristo em direção a Cristo Jesus. Então, nunca, nunca, nunca o ministério sacerdotal deve ser exercido por nós mesmos ou para nós mesmos. Não, mas sempre para Cristo. Amém? E terceiro ponto que ele levanta, a preparação para o sacerdócio. A preparação. E aí ele vai tratar com os homens solteiros, certo? Na necessidade de se preparar, tendo em vista o quê? O casamento. Tendo em vista o quê? Ser marido, ser pai. Deve se preocupar com o quê? Com a santidade de Deus, né? Com a pecaminosidade das pessoas. Ou qual que é a função do jovem? O jovem ele é muito introspectivo, ele é muito cheio de si. Então ele está buscando só os seus próprios interesses. O jovem solteiro, como a maioria de nós já fomos, está buscando no casamento outros tipos de realizações. E não uma responsabilidade. Ainda mais nessa época que nós estamos passando hoje, a responsabilidade é deixar de lado. Você só vai buscar o quê? O bônus do casamento, né? E quanto ao jovem cristão, não, ele deve ser guiado como? Pela santidade de Deus. E sabendo que o que vai lhe incomodar, o que vai interferir no seu sacerdócio, no sacerdócio do seu lar, é buscar o quê? Salvar a sua esposa, né, da sua pecaminosidade, apontando sempre para quem? Para Cristo, lavando-a pela palavra. E aí ele vai mostrar que o sacerdote, ele existe para o bem dos outros. Então, quando nós, jovens, ainda que não tenha acontecido isso conosco, que nós podemos orientar os jovens a que, quando eles forem casar, estarem cientes que ele está casando para o bem da sua esposa, e não para a sua própria satisfação, não para a sua própria realização. E aí o jovem tem que ter o quê? Tem que ser alguém controlado, alguém comedido, que tenha controle do seu tempo, do seu dinheiro, das suas emoções, dos seus desejos. Alguém que seja responsável, com uma vida produtiva. Irmãos, se nós não somos assim, arrependamos dos nossos pecados, voltemos para Cristo, para que coloquemos nosso lar em ordem. Coloquemos nosso lar em ordem, sejamos controlados financeiramente, tenhamos controle do nosso tempo, né? Consigamos remir o tempo, porque os dias são maus. Que nós controlemos as nossas emoções, controlemos os nossos desejos. Então isso é importantíssimo. Ele está falando aqui do jovem, né, preparando-se para o sacerdócio, mas e nós? Como que nós estamos? Diante desses fatores, nós estamos buscando ser sacerdotes cada vez melhores diante do Senhor, na dependência dele, na sujeição a ele. Se você não está sendo, arrependa-se, peça perdão dos seus pecados, volte-se para Cristo e comece a o quê? Trabalhar nesses aspectos de uma vida responsável, uma vida produtiva. Porque é assim que nós vamos dar segurança às nossas esposas. É assim que as nossas esposas sentirão segurança em nós. É assim que as nossas esposas se sentirão guiadas, realmente guiadas por homens tementes a Deus. Porque imagina só a condição das nossas esposas imaginando-se serem guiadas por alguém totalmente incapaz. Totalmente incapaz, alguém que não está buscando se aperfeiçoar no Senhor Jesus, se aprimorar, buscando na palavra, dependendo do Espírito Santo, para quê? Para se tornar cada vez um sacerdote maior, melhor. Entende? Aí dessa maneira que ela ficará segura. Agora imagina ela vendo nós estudando o livro como o homem como sacerdote no seu lar e você na sua postura continuar inerte. Não está sendo movido por nada disso. Está com o seu tempo totalmente desperdiçado, dinheiro totalmente solto, suas emoções, seus desejos. Você vai agindo conforme sua cabeça. Que sacerdote que você é. Então arrependamos-nos e coloquemos-nos diante do Senhor em quebrantamento, para que o Senhor venha transformar a nossa vida. E nós possamos o quê? Crescer nesse aspecto. E por fim, irmãos, eles falam da esperança de um sacerdote. O que é isso? Ele vai mostrar Cristo Jesus novamente. Ele é a nossa esperança. Ele é quem nos salvou. Lembremos dos ofícios e das obras que Cristo realizou em nosso favor, irmãos. Lembremos sempre disso. Nós fomos alvos dessa salvação. Nós fomos alvos de tão grande graça e misericórdia. É imprescindível ter em vista o quê? O caráter básico e central do sacerdócio de Cristo. É imprescindível, nós precisamos ver isso.
Nós éramos pecadores, condenados, contaminados, excluídos da presença de Deus. Não for a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos purificando, nos justificando, nos santificando, nós estávamos perdidos. Então Ele morreu por nós. Para quê? Para nos purificar, nos tornar justos diante de Deus. E agora, por meio do seu Santo Espírito, está nos santificando. Esse é o aspecto sacerdotal de Cristo Jesus, nosso Senhor. Só assim nós teremos o vislumbre da presença de Deus. Então, quando se fala confie no Senhor Jesus Cristo, na força do seu poder, é o quê? Descanse nele. Ele já te salvou, ele já te regenerou. E ele não vai te perdoar os pecados de agora, seus pecados por não ser um sacerdote de acordo com as suas escrituras, com a sua vontade. Ele vai. Confie no Senhor Jesus. É Cristo Jesus a nossa única esperança em todos os aspectos. A ira de Deus foi aplacada somente pelo quê? Pelo sacrifício de si mesmo, que Cristo realizou a nosso favor. O seu ofício sacerdotal é a única maneira de sermos purificados da nossa contaminação moral. É a única maneira. Se isso já não foi purificado de uma vez por todas na conversão, como muitos dos nossos pecados foram purificados de uma vez por todas, agora dependamos dele e recorramos a ele, para que ele nos santifique, ele nos capacite. Nós somos purificados quando Cristo ele consumiu, né? Ele foi consumido como oferta em nosso lugar pelo fogo da ira de Deus. Então é dele que provém o quê? Água para purificar todas as nossas impurezas. Então todo homem em todo lugar deve ser o quê? Um sumo sacerdote, assim como Cristo foi. Deve ser um sumo sacerdote confiando em Cristo Jesus. E deve ser um sumo sacerdote apontando para Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então somente quem percebe a sua própria necessidade desesperada de um sacerdote e confia no Cristo, em Cristo Jesus, para satisfazer essa necessidade, é que pode realmente servir como um sacerdote em seu lar. Está entendendo? Enquanto nós não estivermos dispostos a reconhecermos a nossa condição de miséria, a nossa fraqueza, e não nos sujeitarmos a Cristo, nós não temos condições de ser sacerdotes. Não temos a mínima condição. Essa é a nossa situação hoje. Então confiemos em Cristo. Não faça as coisas por sua própria força. Não faça. Descanse no Senhor Jesus Cristo. Você já descansou nele com respeito aos seus pecados? Continue descansando com respeito aos seus pecados. Confesse os pecados para o Senhor, para sua esposa. E fala, Senhor, dá-me força para ser um homem segundo a tua palavra. Amém, irmãos? Desculpa a rapidez, a pressa, é que é muito conteúdo para pouco tempo, tá? Eu vou orar para a gente encerrar e aí a gente faz os devidos comentários, tá bom? A gente abre a sala para os irmãos comentarem. Vamos curvar nossas cabeças? Deus amado, Pai Santo, quão grandioso é o teu nome, meu Deus, e quantas lições preciosas, ó Deus, nós temos visto e aprendido por meio desse pequeno livretinho, ó Deus. Ó Senhor, quão maravilhoso Tu és, ó Pai, para nos mostrar não só as nossas responsabilidades, ó Deus, como homens, mas nos mostrar que nós temos tudo que diz respeito à vida e à piedade em Cristo Jesus. Tudo está nos dado. Já recebemos tudo nele. Ele nos salvou, Ele nos santificou, Ele nos justificou, Ele tem nos santificado, Ele tem nos purificado. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele tem feito tudo por nós, tem nos servido, como diz em Filipenses 2,5. Ele veio para nos servir e morrer por nós. Ó Senhor, faz com que nós vejamos esse modelo e por meio desse modelo sejamos como Cristo em nossos lares. Sejamos prontos a servir nossas esposas, a morrer por elas, pelos nossos filhos, entregar nossa vida por eles, ó Deus. Ó Pai, e dá-nos graça também para enxergarmos que é o mesmo poder de Cristo em nossas vidas, ó Pai. É o poder de Cristo para a vida deles, que possamos sempre apontar para o Senhor Jesus Cristo, levar nossas esposas a Cristo Jesus, nosso Senhor, nossos filhos a Ele. Nossos filhos a reconhecerem, nossas esposas reconhecerem seus pecados, confessarem seus pecados, pedirem perdão ao Senhor e se voltarem para Cristo Jesus, porque Ele é o Salvador dos nossos pecados. Quão gratos somos a Ti, ó Pai, por tão grandes ensinamentos. Ó Senhor, obrigado por esse grupo de estudo, por esses irmãos que estão conosco e abençoa-nos agora, ó Pai, nesse momento.
de conversa, ó Deus. Que tudo seja feito para o honra do teu santo nome, ó Pai. Amém, Senhor.